Ok, este é a nossa última mensagem no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Esse capítulo nos acompanhou até antes do verão, né? Nós estivemos ouvindo a mensagem do Senhor sobre fé desde o início do primeiro versículo, e agora nós vamos para os últimos versículos ali, entre o versículo 32 e o versículo 40. E esse trecho é monumental por várias razões. Uma delas é porque é uma espécie de resumo do Antigo Testamento. Então nós temos ali alguns nomes destacados, mas o autor ele vai confiante na lembrança dos hebreus para quem ele escreve a carta. Ele vai seguindo pelo Antigo Testamento todo, né? Então você vê aqui a mensagem se espalhando e mostrando a mensagem específica que o autor tem desde o início da carta. Talvez seja importante, então, nessa última mensagem, a gente lembrar um pouco do motivo pelo qual o autor aos Hebreus escreve essa carta aqui, para a gente se posicionar sobre este ponto final. Na ocasião do Novo Testamento, você via os cristãos pregando, então, uma mensagem de que a salvação, de que a vida e a eternidade dependia de um aspecto só, e este era a fé no Salvador e Senhor Jesus. Essa era a grande mensagem. Não era por meio de obras, não era por meio de práticas religiosas, não era através das cerimônias, mas através da fé que vem da graça de Deus sobre o seu povo. E o autor ele vai então trabalhar essa questão por todo o texto de várias maneiras, porque naquele momento a fé israelita tinha se tornado muito dependente das obras. Era muito focada no cerimonialismo, era muito focada na obediência à lei como um meio de merecimento próprio diante do Senhor. E o autor ele diz, olha, nada disso é possível. Porque por melhor que você faça, por mais habilitado, humanamente falando, você esteja, nós todos somos pecadores, nós todos precisamos da graça, nós todos precisamos do Salvador e dos nossos pecados pagos por Ele. Não adianta aquele montante de cerimônias, não adianta juntar todos os carneiros e bois e entregar em sacrifício, porque um sacrifício foi feito e este é o sacrifício definitivo, é o sacrifício do Senhor e Salvador Jesus. Então ele vai organizando essa mensagem e até ele chegar no ponto do capítulo 11 aos Hebreus, que ele lembra, então, desde o início da história do povo judeu, dando exemplos de como a vida do povo de Deus sempre dependeu da fé, e não propriamente das obras, mas uma fé que se revelava através das obras, uma fé que vinha primeiro no Senhor e que então fazia deles homens que adoravam com firmeza, homens que serviam com firmeza, homens que esperavam com firmeza, homens que andavam com o Senhor, homens que foram perseverantes até o fim. E ele começa, nós temos ali a mensagem desde do início de Gênesis, né? Então, se você vai lá para o início do capítulo 11, ele fala que a fé, ela depende de uma crença num Deus que criou o universo. Ele lembra lá de Gênesis 1. Em seguida, ele vai para a família de Adão e ele fala de Abel. Então, ele corre, fala de Enoque. Depois de Enoque, ele fala de Noé. Depois de Noé, ele fala de Abraão. Depois ele fala de Isaac, Jacó, José, Moisés. E então, a última vez, na última semana, nós vimos ele falando sobre, embora não tenha citado o nome, mas de Josué, conduzindo o povo na vitória, derrubando os muros de Jericó. E então, naquela ocasião, Raabe também, o que surpreende a todos nós, aquela que de prostituta se torna uma princesa no reino do Senhor, porque ela é inclusive colocada na linhagem da vinda do Messias. E isso é lembrado, inclusive, no Novo Testamento. E é tão bonito quando o Evangelho de Mateus coloca o nome dela.
e quem ela gerou, e quem veio, Boaz, enfim, até chegar em Davi, e de Davi até o Senhor, e isso mostra que, olha, não é por aquilo que se faz mesmo, não é pelo passado, porque todos nós somos pecadores, cheios de falhas, cheios de erros, cheios de defeitos, talvez vidas cheias de problema, e nós vimos em todos esses personagens que, embora o autor aos Hebreus tenha destacado os pontos positivos, nós sabemos das histórias. Nós conhecemos os detalhes da vida deles, aquilo que foi registrado. E aquilo que foi registrado nos mostra que todos eles eram pessoas como nós, que têm seus altos e baixos, que falham, que erram, que pecam, mas eles permaneceram firmes na fé, para que se tornassem então um modelo, um exemplo para todos nós, para que nós também sigamos firmes na fé. Se não bastasse caminhar por todo o Pentateuco ali, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ele continua. Então ele vai para Josué, como eu falei, e agora ele vai de Juízes, Crônicas, os Profetas, Daniel, e ele vai seguindo desde os textos pré-exílio, textos pós-exílio, e ele vai lembrando que todos esses homens viveram pela fé. E então, eu quero ler o texto com vocês, e eu imagino que à medida que eu for lendo, várias histórias vão preenchendo a sua memória, na lembrança daquilo que esses homens fizeram, naquilo que eles viveram e daquilo que eles podem trazer de fortalecimento para nós essa noite. Diz assim o texto, a partir do verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Uau! Esse autor, ele escreve tão poderosamente que dá vontade de você começar o livro da Carta aos Hebreus, a Carta aos Hebreus, do começo ao fim, numa leitura só. Parece que é uma grande mensagem, uma grande pregação, que começa de uma forma tão esplêndida e ele vai articulando o seu ponto de uma maneira tão espetacular até chegar nesse ponto alto aqui. Parece que ele perde o fôlego se ele estivesse falando, mostrando todos esses homens, todos esses grandes homens, essas grandes histórias de fé do passado que enchem a nossa memória. Há muita coisa aqui. Não dá para a gente trabalhar todas elas. Ele diz aqui, me falta tempo para dizer, né, sobre todos eles. Talvez me falte tempo hoje também para falar sobre todos eles em detalhes, a não ser que vocês queiram ficar aqui até amanhã e a gente vai. Mas eu imagino que não é essa a expectativa, né? Então vai me faltar tempo para falar dos detalhes. Mas vale a pena a gente lembrar desses nomes, vale a pena a gente pensar um pouquinho na história deles.
e vale a pena enxergar o que essa parte do texto tem para nós de forma poderosa. Ele primeiro começa falando sobre Gideão. Gideão, ele conduziu o exército de Israel à vitória contra os midianitas, com um exército de 300 homens. Os midianitas vieram só com 135.000 soldados. E Deus, o povo de Israel, na ocasião, tinha ali, se não me engano, se não me falha a memória, 32.000 soldados. Era um grande exército? Sim, mas ainda longe de alcançar o tamanho do outro exército. No entanto, se eles fossem fortes em batalha, 32.000 contra 135 pouco menos fortes, talvez eles até pudessem se vangloriar de uma vitória pelas suas próprias mãos. Mas Deus prepara uma ocasião para eles e tira todo o exército. Vocês lembram, né? Olha, os homens que beberem de tal jeito, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque a gente não vai ter tempo para isso. Mas Deus separa 300 homens e dá para eles umas armas bem especiais, né? Tocha e jarros. Não fazia sentido, né? Aquela batalha. Mas por quê? Por um objetivo. Porque Deus queria mostrar a sua glória e o seu poder. E para que eles percebessem que essa vitória não foi por eles mesmos, mas pelo poder do Senhor. Então os 300 de Esparta aqui, né? Não era de Esparta, mas os 300 soldados de Gideão entraram em guerra contra os midianitas e venceram a batalha. Depois a gente tem Baraque. Baraque, ele lutou contra os cananeus ao lado da profetisa Débora, e ele venceu o exército de Cícera. Cícera era o comandante do exército de Jabim, rei de Canaã. E naquela ocasião, então, Deus levanta aquela mulher, Débora, e ela fala sobre como Deus conduziria o povo à vitória, mas Baraque, ele olha para ela e diz, olha, se você não for comigo, eu não vou para essa batalha. E ela diz para ele, olha, então Deus vai colocar a vitória dessa batalha sobre as mãos ou as costas de uma mulher. E ele diz, ok, mas vamos juntos. E eles foram para a batalha e Deus deu a eles vitória. No final, o comandante Cícera, se eu estiver lembrando mal aqui as histórias, alguém me corrija, tá? Mas Cícera, ele foge e aí você tem Jael, esposa de Éber, conforme diz a Escritura, que segura aquele capitão, coloca ele lá e diz, olha, descansa aqui na tenda e tal. E aí, quando ele deita, pega no sono, ela crava uma estaca nele e mata o capitão. E então vem Baraque, ela diz, olha, ele tá aqui. E de fato, seja por Débora ou seja por Jael, no final das contas a grande vitória veio por meio de uma mulher, não é? E Deus honrou ali aquele povo naquela ocasião. Baraque então foi um dos juízes. Estou lembrando corretamente as histórias? Me ajudem aí. Depois a gente tem Sansão. E Sansão é uma história incrível, não é? É aquela história que, inicialmente, quando você é criança, você aprende de um jeito. Depois você conhece os detalhes e vê que as coisas eram meio confusas ali naquela história, não é? Era um homem que tinha alguns problemas e a sua maior fraqueza se referia, talvez, à sedução, né, das mulheres ao seu redor. E ele lida com aquilo, no entanto, Deus dá uma força estrondosa, comunal para aquele homem. Há uma ocasião em que ele, sozinho, amarra 300 raposas pelo rabo e coloca fogo nos rabos e espalha essas raposas para que destrua todos os campos ali dos filisteus. E veja, um homem só.
Há uma ocasião em que tentam segurar ele simplesmente tira o portão da cidade e coloca nas costas e anda com o portão da cidade. Rapaz, o portão de um muro daquela cidade era um negócio sem tamanho. E aquele homem sozinho leva, era certamente o poder de Deus sobre ele. Mas ele teve os seus problemas, seus momentos de queda, e num dos momentos de queda ele é levado. Deus permite que em uma ocasião ele perca a visão física, porque tiram o olho dele. Mas quando ele perde a visão física, Deus abre os olhos do coração. E então você tem um homem mudado, que no seu último momento ele clama ao Senhor, ele se volta ao Senhor, reconhece que o poder e a glória e tudo que ele tinha estava nas mãos do Senhor. E ele então, diz a Escritura, destrói mais inimigos na sua morte do que durante a sua vida. E ele tem aquele último momento heróico de um homem agora transformado. E você vê essa condução, se a gente lê adequadamente, conectando os pontos, você vê uma transformação. Talvez esteja de uma forma mais sutil ali no texto, mas o autor aos Hebreus nos lembra que era um homem, que também é dito depois, do qual o mundo não era digno, ou seja, Deus transformou aquele homem. E fez daquele homem um exemplo de fé. Sansão. A gente tem Jefté. Jefté era filho de uma prostituta. E por ser filho de uma prostituta, ele foi abandonado por seus irmãos. Ele foi desprezado e teve que sair de casa. Então ele morava com os homens na rua e ele viveu aquela vida dura do dia a dia. No entanto, essa dureza da vida fez dele realmente alguém que as pessoas se sentiam atraídas por ele, no sentido de ver nele um comando e uma força especial. E novamente, no momento de confusão e de necessidade, Deus levanta aquele homem como um juiz para libertar mais uma vez o povo de Israel. É claro, essa é uma das histórias mais tristes. Ele faz um juramento, um voto tolo, não é? Um pouco estúpido a gente poderia dizer. No entanto, ele se faz obrigado a cumprir aquele voto. E ele acaba, então... Há muita discussão aqui, né? Eu não queria entrar nesse ponto, mas vamos lá. O voto é que aquele primeiro que aparecesse, depois da batalha vencida, seria entregue como oferta ao Senhor. E a primeira pessoa que apareceu na volta dele da batalha foi a sua própria filha. Alguns dizem que a oferta dada ao Senhor era que ela então não teria geração, ela nunca mais teria filhos, no sentido de que seria uma mulher casta. No entanto, parece que a mais forte indicação é que de fato ela foi entregue como oferta, como um sacrifício. E o que é doido, não é? De pensar. Mas ele se fez obrigado para uma promessa tola. Nos lembra, pelo menos, que a gente precisa cuidar com o tipo de promessa e voto que a gente faz. Mas, no fim das contas, Deus levantou esse homem para libertar o povo de Israel e ele libertou pela fé. Ele creu que o Senhor lhe traria a vitória. E então ele caminhou para a batalha e, de fato, venceu a batalha. Então nós temos Davi. Davi, sabia que é o único Davi na Escritura? A gente tem tantos Davis, né, entre nós, né? É filho, é amigo, é Davi para cá, é Davi para lá, e todos eles por causa deste Davi em particular. Este Davi, jovenzinho ainda, se viu numa ocasião em que o exército estava lutando, o exército de Israel amedrontado por causa de um dos gigantes
Golias. E Israel, o povo de Israel, por 40 dias, não tomou atitude de batalha por causa do desafio daquele gigante. Quando ele, então, levado, a pedido do seu pai, levando comida para os seus irmãos, vê aquela cena humilhante para o exército de Israel, ele diz: ninguém vai fazer nada. E então ele diz coisas ali que só alguém pela fé poderia dizer. Ele diz: olha, Deus já me livrou da boca de leão, Deus já me livrou das mãos de um urso, Deus vai me livrar desse filisteu. E eu vou entrar nessa batalha. E eu vou lutar e vou vencer, não por minha força, mas pelo Senhor, é o Senhor dos exércitos que está comigo. E ele então manifesta essa fé no Senhor e no poder do Senhor de uma maneira especial. E aquele jovem, para a humilhação de todo o exército na ocasião, entra naquela batalha com pedras. Golias olha para ele e fala: agora vocês vão me tratar como um animal vindo com pedras, com pau. Mal sabia ele o que vai acontecer em seguida. A gente sabe, né, da história. Davi acerta bem no centro da testa, aquele homem cai. Davi corre, pega a espada. Essa parte não é contada nas histórias infantis, mas Davi corta a cabeça dele com a própria espada. E ali o exército fica em pânico. O exército de Israel corre na batalha e vai para vencer. E a partir dali, a história de Davi vai mudando. Ele se torna alguém próximo do rei Saul, até que, por causa da desobediência de Saul, Deus levanta o próprio Davi como rei. E ele se torna o grande nome do reinado de Israel, a ponto de grandes promessas recaírem sobre ele, sobre a sua geração. É claro, há muitas coisas na história de Davi, talvez a gente lembre de algumas tristes. A gente tem a situação com Betseba, o plano de assassinato do seu próprio marido. A gente tem mais à frente situações de inimigos perseguindo. O próprio Saul, quantas vezes Saul tentou tirar a vida de Davi, Davi teve que fugir e voltava e ficava fora do território de Israel e depois ele conseguia um jeito de voltar. Nós temos a situação de Absalão, seu filho, que numa situação tenta tomar o trono do próprio pai. Humilha Davi tomando uma das mulheres do seu pai em público. Coisa terrível. E Davi ainda, diante de todas as lutas, uma coisa era certa. Quando ele escrevia os salmos, lembrando de todas essas lutas, ele sempre depositava a sua fé, a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Um homem que dedicava, conforme diz o próprio Deus, um homem segundo o coração de Deus. E por quê? Porque ele era perfeito? Não. Porque ele não tinha pecado? Tinha muitos. Mas porque ele dependia do Senhor e confiava no Senhor para tudo, não importava a situação. Esse era Davi, homem de fé. Nós temos Samuel, e Samuel volta um pouco anteriormente a Davi, porque Samuel ele foi quem ungiu o próprio Saul e depois Davi como rei. Mas Samuel foi um daqueles profetas que, fiéis, zelosos, falavam diretamente para o povo e não tinha medo de dizer verdade nenhuma. Samuel, ele, até para Eli, não é, o seu tutor, ele foi duro quando teve que repreendê-lo pelo seu pecado. Samuel, ele falou do pecado de Saul e falou do pecado de Davi. E muitos trechos da Bíblia ali, de Crônicas, Reis, são dedicados e claro, Samuel, né? São dedicados a Samuel para nos lembrar da firmeza que esse homem tinha no Senhor. Ok, lembrando todas essas histórias, né? Eu imagino que se você vem de uma cultura cristã, se você cresceu ouvindo as histórias bíblicas, você deve ter ouvido dessas histórias também. E alguns outros detalhes te vêm à lembrança, algumas outras histórias ao redor disso.
vem preenchendo a sua memória agora para que você seja lembrado mesmo que esses homens e mulheres eram fiéis, eram servos do Senhor, que se dedicaram em perseverança de fé. Mas o autor ele não termina ali. Desculpem, hoje eu estou meio doentado, como se pode ver. Mas o autor não termina ali. Ele continua para mostrar vários outros aspectos ou lembranças de histórias, né? Porque ele diz assim, na continuidade: subjugaram reinos. E aqui ele abre, então, para muitas vezes e muitas histórias. Talvez a gente possa lembrar aqui de Josué conquistando Canaã, é claro, Davi, os outros juízes, eles subjugaram reinos. Depois diz ali, praticaram a justiça. Então você tem o próprio Davi, Salomão e outros líderes que buscaram, na maior parte do tempo, obedecer à vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Ezequias e muitos outros obtiveram promessas. Então você pode voltar lá desde Abraão, a promessa da descendência que viria. Você pode voltar até Eva, inclusive. Você pode voltar em Davi, a descendência de Davi que viria trazer salvação e estabelecer o reino para sempre. Eles obtiveram promessas. Fecharam a boca de leões e aí imediatamente a nossa mente vai para a história de Daniel. Lembram da história de Daniel? Daniel, a grande frase de Daniel, quase que um subtítulo para ele mesmo. Daniel na cova dos leões. Não foi só isso na vida de Daniel. Mas isso foi um momento marcante, climático, porque não havia esperança nenhuma de que aquele homem sobrevivesse numa cova de leões famintos, preparados para devorarem mesmo qualquer um que fosse jogado lá. E Daniel, ele é protegido pelo anjo do Senhor. E nós temos então a história contada ali no livro de Daniel, capítulo 6. Nós temos também dizendo o texto aqui, extinguiram a violência do fogo. Isso também nos lembra a história de Daniel, mas especialmente dos seus amigos. A gente lembra mais o nome deles dado ali na Babilônia, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. A gente lembra, mas vocês lembram do nome deles mesmo, hebreu? Não lembra? Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. Né? Esse era o nome mesmo de nascença desses homens, que também não se prostraram à adoração, àquele adultério espiritual contra o Senhor. Mas eles disseram, não, nós vamos permanecer firmes, orando, louvando e servindo ao nosso Deus, ao poderoso Deus, Senhor do céu e da terra. E nós não vamos nos prostrar em nenhum outro Deus. Então eles foram jogados no fogo. Embora o rei não quisesse a morte deles, no final havia uma luta ali naquela ocasião. Uma luta interna, mas foi o decreto dele. Então, bom, a história é cheia de detalhes. Mas, novamente, o anjo do Senhor protegeu aqueles homens. E aqueles homens, então, foram protegidos na manifestação da sua fé. Escaparam ao fio da espada, diz o texto. Há muitos homens, né? Eu já falei, Davi, nós poderíamos lembrar, ele escapou de Saul, escapou de vários atentados contra a vida dele. Nós temos Elias, que escapa da espada de Jezabel. E muitos outros homens. Da fraqueza tiraram forças, e novamente você pode voltar a todos eles. E em algum momento de fraqueza Deus os levantou, mas aqui eu lembro particularmente de Sansão, na última ocasião. Na fraqueza, ele pede o poder de Deus, a graça de Deus sobre ele, e ali ele derruba então as colunas que caem sobre os inimigos e ele destrói aquele exército, como diz a Bíblia, mata mais homens naquela ocasião do que durante a sua jornada de vida.
Fizeram-se poderosos em guerra, diz o texto, e aí novamente os juízes, Davi e todos os outros, a gente pode lembrar daqueles que lutaram por Israel, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros, novamente, Gideão, Josué contra os cananeus e outros. Diz o texto, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Então nós temos a viúva de Sarepta, pela ação ali com o profeta Elias, e nós temos depois uma outra ocasião, obrigado, olha aí, tratamento VIP aqui, obrigado. Nós temos em outra ocasião a sunamita também, que recebe seus filhos, as duas recebem os filhos de volta à vida, uma por Elias, outra por Eliseu, então, respectivamente, ali lembrando da história. Deus age trazendo ressurreição, imagina isso, ressurreição, alguém que tinha morrido e foi trazido de volta à vida, era algo inesperado e Deus, pelo seu poder, faz acontecer, e isso também pela uma manifestação de confiança no poder de Deus, na fé no Senhor. Depois o texto diz que alguns foram torturados, e aí a gente tem um monte de histórias de sofrimento da fé, como no caso dos mártires da fé, muitos deles são diretamente ou indiretamente citados mesmo no Antigo Testamento, e podem ser propriamente exemplificados pela vida dos profetas. Muitos profetas sofreram pela fé. Passaram pela prova de escárnios e açoites. Aí eu me lembro de Jeremias, que sofreu perseguição, que foi preso. A gente tem, por exemplo, em Jeremias capítulo 20, ali, mostrando isso. Foram cerrados ao meio. E conforme a tradição judaica, parece-nos que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. O profeta Isaías. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras. E aí você lembra da moda inadequada, de Elias, vestindo roupas ali, comendo do mel do campo, e depois você vê um outro profeta que o Senhor levanta um pouquinho antes de Jesus, como que retornando aquele mesmo espírito profético de Elias, João Batista. Mas a gente tem essa história de Elias também com a sua moda meio incomum ali na ocasião, e homens que se vestiram assim. A gente tem ali o texto dizendo, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, muitos profetas e fiéis de Israel, eles tiveram que se esconder. Você lembra de Elias, você lembra de Davi, enfim, tantos outros. Se você pega ali o livro de Samuel, você tem nos capítulos, no primeiro livro de Samuel, capítulo 22 a 24, você tem ali algumas histórias de sofrimento assim. Agora, eu quero que você perceba uma coisa aqui. Desde o começo do capítulo até a metade do verso 35, você tem histórias de conquista. Você tem o lado positivo de todas elas. Você tem as grandes vitórias da fé. Você tem grandes coisas aqui que, se hoje nós estivéssemos numa igreja de linhagem neopentecostal, a gente ia parar ali, porque era ali que estava o poder da coisa. E muitas histórias onde Deus até evita ali, pelo Espírito Santo, na escrita do autor aos Hebreus, de colocar os pontos negativos, Ele nem destaca isso, ele coloca os pontos positivos e vai. E então você se enche de ânimo, e esse é o objetivo do texto mesmo, e não perca isso de vista. Você se enche de ânimo pela fé, você se enche de ânimo pela conquista, mas há uma mudança na metade do verso 35 para frente. Porque na metade do verso 35 para frente, mostra que nem sempre a fé
é aquela fé da conquista, ou não pelo menos da conquista conforme nossas expectativas. Porque talvez por causa da fé você possa em algum momento viver o sofrimento da perseguição. Talvez por causa da fé você possa em algum momento viver o sofrimento do açoite, das más línguas. Você possa sofrer com falta de paz, você possa sofrer com perigo de morte. E de fato o texto diz que não só sofreram com perigo, mas alguns morreram. Alguns entraram naquela situação onde não houve saída para eles. Mas a questão é que eles perseveraram em fé até o fim. E esse é o ponto da fé. Eles foram firmes na fé e ainda que a tempestade estivesse ao redor deles, eles perseveraram firmes nessa fé até o fim, porque eles vislumbravam algo que os olhos físicos não podiam ver. Eles vislumbravam as grandes promessas do Senhor. A promessa de vida eterna e, muito particularmente, a promessa de salvação. A promessa do Salvador, que traria a vida eterna. Era isso que tomava o coração daqueles homens. Portanto, não é exatamente o ponto do autor aos Hebreus destacar aquela fé que conquista, aquela fé que vence todas as coisas, mas é destacar a fé que é perseverante, a fé que é obediente, a fé que vai até as últimas consequências por amor ao Senhor e por um apego às promessas do Senhor. Essa é a fé, a verdadeira fé que o autor aos Hebreus tem destacado nesses homens e chama a nossa atenção para que seja destacada em nós também. É claro que eu preciso lembrar de uma coisa: a maior parte das respostas de fé são sim respostas de vitória. Eu não posso negar isso. Na maior parte são sim respostas de conquista, de vitória, de transformação, de restauração. Sim, é verdade. Mas há algumas ocasiões que não. E quando não, o que vai ser da minha fé? Eu abandono a minha fé? Eu olho para Deus e digo que o Senhor me abandonou? Ou eu permaneço firme no Senhor apesar das circunstâncias? Ou eu permaneço obediente até o fim, porque eu quero ser lembrado como alguém fiel até o fim? Há um parêntese aqui muito importante, porque o texto diz assim: homens dos quais este mundo não era digno. Essa é uma linda frase para uma lápide, não é? Homens dos quais este mundo não era digno. E veja, o autor aqui, ele faz isso, escreve isso inspirado pelo Espírito Santo. Nós cremos, é o próprio Deus falando isso sobre aqueles homens. Eram pecadores? Sim. Eram falhos? Sim, cheios de falha. Sofreram? Sim. Mas perseveraram até o fim, porque os seus olhos do coração estavam abertos para aquilo que eles não podiam ver. Tanto que o texto continua dizendo assim, no final aqui, deixa eu achar o texto novamente, ele diz: errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quero destacar umas coisas aqui. Primeiro, ele diz que eles não obtiveram a promessa. Veja que está no singular, embora ele já tenha usado no plural, mas ele fala de uma promessa no singular. Eles não obtiveram porque eles não viram com seus próprios olhos. E no começo do capítulo, o primeiro versículo diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então ele articula toda a sua argumentação a partir desse ponto.
Estes homens não viram com seus olhos, mas eles viram com os olhos do coração e vislumbravam no futuro a promessa de Deus. Por que promessa no singular? Qual era essa promessa? Aí, se a gente volta no primeiro capítulo, logo na abertura do livro, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele começa falando de uma promessa pregada pelos profetas e pelos pais, e essa promessa se concretiza em quem? No Senhor Jesus, que morre pelos pecados e ressuscita para subir aos céus e se tornar o Rei dos céus e da terra. A majestade do Pai. No segundo, ou melhor, se você continuar lendo Hebreus 11, você vai chegar no capítulo 12. E no capítulo 12, ele nos lembra, então, todo esse argumento, toda essa argumentação de histórias do povo do passado levava a uma coisa. Capítulo 12 diz assim: portanto, ou seja, por aquilo que veio anteriormente, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Para onde esse autor quer apontar? Para um só, a promessa do Senhor, o Senhor Jesus. Se você tem alguém que suportou o mais terrível de todos os pesos da história, você tem aquele que era a própria promessa do Senhor, que era esperada por esses homens do passado, estes homens que depositaram a fé nele, na promessa que viria. Mas que nós, diz o autor aos Hebreus, tivemos o privilégio de ver com os nossos próprios olhos. E então, eles, sem nós, não eram aperfeiçoados, porque agora veio aquele que é perfeito, aquele que nos salva, aquele que tira o pecado. Um pecado que sim, nos assedia, mas ele dá poder para que nós vençamos esse pecado que nos assedia e corramos com perseverança para o alvo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que não se importou com a maior humilhação, porque imagina, o próprio Criador do universo, um dia esteve nu aos olhos dos homens, na cruz, todo maltratado, com seu corpo aberto em suas feridas. O Criador daqueles homens estava ali. E ele receberia não só a ira dos homens, mas ele receberia a própria ira de Deus pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Tal era a força do juízo que em um momento antes o Senhor Jesus orava: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice.
E o medo do Senhor Jesus, o temor do Senhor Jesus naquela ocasião não era a mão dos homens, não era o sofrimento no seu corpo físico, ele era um homem forte, muito bem treinado pela sua vida, pelo trabalho que exercia, que aprendeu de sua família. Este era alguém que foi imperturbável. Quando lidava com o próprio Satanás frente a frente, era alguém que foi imperturbável. Quando lidando com os fariseus ao seu redor, quando lidando com a perseguição, nada o perturbava, nem a tempestade perturbava. Mas havia uma coisa que podia balançar e perturbar o Senhor: saber que a ira justa de um Deus santo cairia sobre ele. Ele sabe mais do que ninguém o que é isso. Eu não sei. Você não consegue acessar esse conhecimento, mas ele consegue. E isso soltou da boca do nosso Salvador a frase mais perigosa de toda a história: se possível, passa de mim esse cálice. O perigo não estava nas mãos de Satanás e o seu reino contra o povo de Deus. O perigo não estava nas tribulações ao redor. O perigo estava em ter um pedido do nosso Senhor atendido. Mas pela misericórdia ele continuou o seu pedido, ele diz: mas faça-se a tua vontade. E por causa da vontade do Pai, e por causa da glória que ele tem, ele foi no meu lugar e no seu lugar, para que nós então pudéssemos receber a fé no Salvador que veio, assim como aqueles homens tiveram fé no Salvador que viria. Este Salvador que veio, eu quero lembrar vocês, ele não está morto, ele ressuscitou. E ele está hoje no governo, sim. A autoridade é dele por direito. É claro que há resistência, contra a autoridade dele. Os exércitos infernais se voltam contra ele. Os homens incrédulos se voltam contra ele. É claro que há resistência, mas por direito, ele é Senhor do céu e da terra. E vem manifestando o seu poder na história, e vem levantando homens e mulheres e atingindo nações com essa fé transformadora. E essa fé vai continuar avançando e avançando e avançando à medida que o povo do Senhor permanecer firme na fé, manifestar uma perseverança de fé e ser tão zeloso e fiel como os homens do passado foram zelosos e fiéis nessa fé. E o chamado para o nosso Senhor hoje, para nós, o chamado do nosso Senhor para nós hoje, é que nós devemos perseverar. Que nós devemos reavaliar talvez as nossas expectativas, não pensando que sempre tudo vai bem, nem sempre vai. Mas ainda quando não vai, eu tenho um compromisso com meu Deus. O compromisso de permanecer fiel, zeloso até o fim. Porque é esse tipo de fé firme no Senhor que o Senhor nos chama a ter, para que a manifestação da glória do nosso Salvador seja notória a todos ao nosso redor. E para que o mundo saiba que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se você quer que o mundo saiba que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, então seja fiel. Seja perseverante na fé. Ainda que tribulações te cerquem, ainda que problemas te encontrem, não importa, seja fiel e perseverante na fé. Ainda que você tenha que tomar atitudes que estão contra a capacidade humana de imaginar algum resultado positivo ainda nessas ocasiões, seja fiel e obedeça, ainda que o Senhor te chama a obedecer, quando uma obediência que parece impossível de se realizar, obedeça e peça a graça do Senhor para que você seja fiel em obedecer. Ainda que essa obediência exija força sobre-humana, é disso que o Senhor está falando. Ele está dizendo de uma obediência que vem além das suas forças, uma obediência que dependa somente da graça dele.
É por isso que o Senhor nos aperta nesse sentido, para nos transformar à imagem do seu Filho, a promessa que veio e que trouxe então finalmente a salvação e aperfeiçoou o povo de Deus, nos libertando da prisão do pecado. Creia, se você ainda não derramou sua fé ou depositou sua fé em Cristo, creia no Senhor. E se você já fez isso, então fortaleça a tua fé. Conheça mais, busque mais ao Senhor, peça ao Senhor a força para obedecê-lo, ainda que seja quase impossível em alguma ocasião. Ainda que pareça difícil demais, além das suas forças, não importa, que você obedeça ao Senhor, para que o Senhor manifeste a glória do Senhor através da sua vida. Ele manifestou assim através do exército com Gideão, ele manifestou através das vitórias de Davi, ele manifestou assim através de Elias, Daniel e todos os outros homens que citamos essa noite. Ele manifestou na vida desses homens que eram homens como nós. Como diz Tiago na sua carta, homens também sujeitos aos mesmos erros e defeitos, mas que confiaram no Senhor e que pela fé agiram para além das suas forças, porque não era a força deles que importava, mas a força do Senhor através deles. Há algumas frases que eu gostaria, talvez que eu fosse lembrado. Até alguém me falou, né, que eu participei de um podcast semana passada. E depois vocês veem lá, se querem saber um pouquinho da nossa história, da nossa vinda para cá, esse era o objetivo da conversa ali da Go Norte, né, da Renata. A última pergunta é, como você gostaria de ser lembrado? E imediatamente, assim, no meu coração veio, eu gostaria de ser lembrado como alguém que foi fiel até o fim. Mas eu não estava dizendo aquilo porque eu confio na minha própria força. Porque eu sei que eu vou permanecer fiel por mim mesmo. Não. Mas porque eu oro ao Senhor. E eu peço ao Senhor. Senhor, me faça permanecer fiel. Me faça ser fiel ao Senhor, à Tua palavra, ao Teu chamado. Me faça permanecer fiel. Essa seria uma das coisas pelas quais eu gostaria de ser lembrado. Ó Senhor, essa é a minha oração. Mas se alguém esquecesse de tudo isso, e não importa se esqueçam, melhor que ele cresça e eu diminua, talvez alguém lembre dessa frase, homens dos quais o mundo não era digno. E essa também seria uma ótima. Nenhum deles pela sua própria glória, pela sua própria força, mas porque eles receberam uma fé poderosa em Deus. E eu quero essa fé para mim. E eu quero essa fé para você. E se você voltar a esse texto em algum momento, eu quero que você lembre daquilo que nós falamos aqui durante todo esse tempo juntos. E eu gostaria que você fizesse essa oração diante do Senhor. Senhor, me dê essa fé. Essa fé que adora, essa fé que anda com o Senhor, essa fé que confia no Senhor, essa fé que descansa no Senhor, essa fé que persevera no Senhor. Ó Deus, me dê dessa fé, para que o Senhor seja glorificado, assim como o Teu Filho foi na vida desses homens, que Ele seja glorificado na minha também. Vamos orar. Pai bendito, obrigado a Deus pela lembrança da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela mensagem que poderosamente nos lembra, ó Deus, desses homens que foram homens como nós, frágeis em muitas ocasiões, erraram em outras, mas, ó Deus, eles permaneceram firmes no Senhor e perseverantes na fé. Ó Deus, dá-nos dessa fé. Ó Pai, não importa o que o Senhor tem ao nosso redor para nos tornar parecidos com o Teu Filho. Sejam as vitórias ou tribulações, ó Pai, nós queremos dessa fé. E queremos, ó Deus, ser fiéis, ó Pai, sermos fiéis até o fim. Dá-nos, ó Deus, dessa graça. A Tua palavra diz para as igrejas em Apocalipse, aqueles que perseverarem até o fim.
esses serão mais que vencedores. Ó Deus, torna-nos, ó Pai, mais que vencedores em Cristo Jesus. Faz, ó Deus, fortalecer a fé em nós. Faz, ó Deus, essa fé se manifestar numa vida de obediência e perseverança. Faz, ó Deus, com que essa fé se manifeste num proclamar da Tua verdade. Com zelo, com firmeza, ó Pai, com autoridade. Faz, ó Deus, com que essa fé se revele na simplicidade do nosso dia. Quando formos tentados, ó Deus, aos erros menores e aos erros maiores. Ó Pai, faz-nos viver essa fé quando formos tentados a desobedecer o Senhor no tratamento com o nosso cônjuge, ou com os nossos filhos, ou no nosso trabalho, ou nos nossos estudos. Ó Pai, em qualquer área de nossa vida, cerca-nos da lembrança da fé perseverante, que atua pelo poder da Tua graça e que obedece, ó Deus, ainda que exija a força sobre-humana. Ó Pai, que pela graça do Senhor possamos cumprir. Que o Teu nome seja exaltado, ó Deus, que o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Rei, seja exaltado por toda a terra e seja exaltado através de nós. Obrigado, ó Deus, por nos trazer a outra terra onde não era nossa original, mas para aqui manifestar, ó Deus, a glória do nosso Salvador. Dá-nos a graça de fazer isso aqui. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus, que ressuscitou e é Rei no céu e na terra por direito, e vem vencendo, porque todos os inimigos vêm sendo colocados debaixo dos seus pés até o fim. É no nome dele, do bendito e poderoso Rei Senhor Jesus, que nós oramos. Amém, Deus. Amém. Vamos orar.